dia eu acordei e não tava me reconhecendo mais. Não no espelho, mas na vida. Como assim uma nutricionista esportiva que sempre ensinou sobre hábitos, sobre comportamento, sobre rotina, estava vivendo uma contradição tamanha na sua própria vida? Mas antes de explicar em detalhes o que aconteceu, para onde vamos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vanessa Matos, eu sou nutricionista esportiva, trabalho com performance, com estética e eu fui mãe há 7 meses da minha primeira filha, Maria Luísa. E é claro que isso me trouxe muitas experiências únicas, muito especiais e um ponto de vista diferente, novo sobre a minha vida e a minha rotina. Meu objetivo hoje é te convidar a, junto comigo, se reencontrar, reencontrar sua identidade, trazer luz para suas metas, para os seus objetivos e acelerar, sem dúvida nenhuma, os seus resultados. Eu vou explicar aqui para você como que eu vou fazer esse desafio de 90 dias que está se iniciando hoje, dia 23 de março de 2026. Como que eu vou viabilizar isso dentro da minha rotina, porque você pode agora estar se perguntando, Van, você esperou 7 meses do seu pós-parto para começar um desafio, para se propor a essas mudanças, porque agora finalmente você se sente pronto, porque agora finalmente a sua rotina tá legal, tá alinhada? Não, muito pelo contrário. Minha rotina ainda tem muitos desafios naturais, né, por si só, e, claro, ligados à maternidade. Eu ainda não durmo todas as noites, eu e meu marido revezamos noite a noite ali para acordar. E a gente tem também todas as demandas relacionadas à paternidade, à administração da casa, nós dois trabalhamos, então tem muitos desafios para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, mas a gente quer se propor a deixar tudo muito bem amarrado da melhor forma possível para não ser perfeito. Claro, ninguém é perfeito, mas sim a gente tentar garantir o mínimo de resultado para a gente ter método para entender se o que a gente está fazendo, se o caminho que a gente está indo é realmente a melhor opção, para não perder tempo, né? Porque a vida ela passa muito rápido e a gente quer sentir que realmente aproveitou da melhor forma possível. Vamos ao nosso desafio, regras, metas, como vai funcionar. Para começar, eu tô aqui expondo com vocês nas redes sociais, porque eu sei o quanto isso é importante. Quando a gente compartilha uma meta, um objetivo, quando a gente conta sobre o que a gente está fazendo, a gente se motiva, a se manter em ação, a gente traz mais motivação e a gente também tem um compromisso público. Mas é importante ter terceiros te apoiando nesse momento. Aqui em casa também eu fiz esse compromisso, esse desafio com o meu marido. Te proponho, se você tiver um parceiro, alguém que mora ali contigo, um amigo, chame essa pessoa também para te ajudar ali nas suas metas e caminhar junto. Porque quando vocês estão indo para o mesmo caminho, tudo fica muito mais fácil, né? As pessoas que estão ali na sua rotina e compondo o seu ambiente. Como eu falei lá no começo para vocês, não tem nada de glow up aqui, nada de muito glamouroso ou inalcançável. Isso aqui é completamente baseado na minha vida, nas minhas ambições, nos meus objetivos, nos meus valores. Eu convido vocês a refletir sobre quais objetivos fazem sentido na sua vida, suas metas de estudo, de trabalho, de vida pessoal, de religião. Tudo faz parte da nossa vida como um todo e forma um ecossistema que vai favorecer os nossos objetivos ou nos afastar deles. Antes de eu te dar o ponto a ponto desse desafio, eu quero que você lembre-se de me seguir aqui, me acompanhar, para se desafiar e me lembrar das minhas metas junto comigo. Eu vou trazer todos os dados ao longo desse processo semanalmente com vocês aqui em vídeo para o YouTube e nas outras redes sociais com uma frequência um pouquinho maior, provavelmente ali mais real time. Mas a ideia é trazer vocês junto comigo, ajudar vocês também nesse processo. Então, separei vários materiais de apoio que vão fazer parte aqui dessa mudança de hábitos de comportamento que eu estou acostumada a aplicar com os meus pacientes e agora, mais uma vez, vou aplicar comigo mesma para te ajudar. Então, se você quiser ter acesso a esses materiais, me chama na rede vizinha, que eu te mando o drive com o link de todos eles. E aqui na descrição eu vou deixar todos os apps, como o Gym Rats, também o Strava, para você acompanhar os meus treinos e se desafiar junto comigo e a gente conseguir acelerar os nossos resultados, chegando na Copa do Mundo muito melhor do que a gente está nesse momento. Eu separei aqui as nossas metas em 4 blocos principais. Lembrando que é o que faz mais sentido aqui para minha rotina, tá? Então, empresa e carreira. Segundo, relacionamentos e emoções. Terceiro, vida financeira. E quarto, saúde, energia e rotina. Vamos lá?
Aqui eu tenho alguns desafios relacionados à carreira e à empresa, que é a administração do meu tempo de forma principal. Por quê? Eu ainda tenho uma carga de trabalho reduzida, eu não voltei a trabalhar de forma integral desde a maternidade. Hoje eu trabalho no período da tarde e no período da noite, que é onde eu tenho ajuda com a minha bebê. Tem que encaixar tudo. As gravações, os atendimentos, a implementação de processos, a captação de novos clientes. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vários projetos que eu estou trazendo, inclusive um deles com a demanda, a necessidade de me posicionar mais aqui no digital, né? Trazer o que eu já tenho no offline, no consultório, para o online, para que eu consiga ter mais tempo, mais liberdade, mais flexibilidade de agenda com a minha família, com a minha filha. Então, isso é muito, muito importante para mim também. Então, essa é uma das minhas motivações principais. Então, tem a implementação da minha consultoria nutricional, que já está acontecendo agora nesse mês de março, de abril. Eu tenho uma forte presença nas redes sociais. Então, vão vir agora vídeos diários nas duas redes vizinhas, no TikTok e no Instagram, cada um ali com sua particularidade. E estarei presente aqui no YouTube, que é um projeto super antigo. Eu gosto bastante dessa linha de raciocínio mais longa, de poder ter essa conversa, de me aprofundar aqui com vocês e, claro, da troca desse senso de comunidade e desse apoio que a gente pode nos trazer também com esses vídeos mais profundos, que fogem um pouco daquela lógica de consumo rápido das redes vizinhas. Para que tudo isso aconteça, como eu falei para vocês, eu tenho que ter uma excelente gestão de tempo e da minha agenda, então tem que ser bem estratégica. Depois eu posso mostrar um pouquinho melhor para vocês como eu me organizo com aplicativos e com a minha agenda física, que pode parecer um pouquinho caótica, né? Hoje é segunda-feira, tem algumas coisas aqui, principalmente relacionadas a gravações que eu tô fazendo, e esses post-its aqui gigantes são ideias gerais, contextos que eu vou trazendo através de estudos, artigos científicos, que também eu tô colocando aqui no meu checklist de metas, que eu preciso estudar, me atualizar e trazer semanalmente para conseguir trazer conteúdos de qualidade, não só para as redes sociais, mas para o meu trabalho, que é como nutricionista e dando o apoio e o suporte para os pacientes, tanto na parte estratégica, né, nutricional, quanto na parte de comportamento humano, de neurociência, de comportamento de consumo, tudo que envolve a nossa vida como um todo e os nossos objetivos, que lá no fim vão chegar na estética e na performance. Segundo ponto que eu quero trazer com vocês, e aqui, gente, olha, eu vou ter que me esforçar bastante. Dentro da minha gestão de tempo, eu preciso me organizar em relação aos meus treinos, que eles estão bem inconsistentes. Depois eu vou compartilhar tudo isso com vocês também, mais detalhes sobre como que vai ficar meu gráfico, né, de evolução ali dos treinos ao longo das semanas, como que vai ser esse processo de retomada, porque eu tenho algumas lesões antigas, então ainda estou um pouco insegura em relação a isso, mas claro, contando com o apoio ali das físios sempre, e da minha treinadora para me ajudar com esse processo. E vai ser um prazer muito grande compartilhar esse processo com vocês, porque eu vou refazer, que para mim vai ser quase como se fosse a primeira meia maratona da minha vida, depois, né, desse processo aqui de maternidade e gestação, que foi bem desafiador para mim, não só emocionalmente, não só nas questões de rotina que a gente vem conversando, mas fisicamente mesmo. A minha recuperação foi muito difícil do parto, a minha gestação tiveram algumas intercorrências, apesar de ser uma gestação saudável, uma gestação de baixo risco, que me limitaram bastante fisicamente e desaceleraram o meu ritmo de vida, que era completamente frenético antes da gente decidir engravidar. Então, das nossas metas de rotina, treinos e gestão de energia. A gente tem higiene do sono, que por mais que não tenha uma noite de sono da melhor qualidade possível, é muito importante que o sono que eu tiver ele seja reparador. Então, eu preciso fazer uma boa rotina de higiene de sono para eu conseguir dormir bem ali, mesmo que sejam poucas horas e mesmo que esse sono seja interrompido. Faz sentido? É meio como se fosse uma redução de danos mesmo. Aqui eu trouxe também a questão dos treinos, que para eu conseguir fazer essa meia maratona bem, eu preciso ter treinos de fortalecimento e eu preciso ter os treinos de corrida especificamente. Só que eu já tenho plena consciência que eu não vou conseguir fazer igual foi das outras vezes, que era fazer 2 treinos no dia. Antes eu conseguia treinar força e fazer o treino de corrida no mesmo dia. E agora isso é inviável na minha vida, não tem como. Então eu vou ter que aumentar a minha constância, né, ao longo da semana, para esse volume ir se construindo realmente no longo prazo, né? E confiar no jogo do longo prazo que vai dar tudo certo. 30 minutos de treino por dia para aumentar o meu condicionamento físico e chegar bem na meia maratona. Dentro desse pacote, eu quero falar sobre peso. Peso na balança, sobre emagrecimento, como que tá o meu processo.
Eu já emagreci todo o peso que eu ganhei durante a gestação. Eu tô exatamente com o número na balança que eu estava no momento em que eu engravidei. Mas a minha composição corporal é completamente diferente. Eu tenho um volume de massa muscular mais alto do que a média das mulheres, mesmo sendo uma mulher bem baixinha, eu tenho 1,58 m. Mas isso faz com que. Isso fez com que eu me recuperasse muito bem nesse quesito, mas eu ainda me incomodo bastante com algumas questões estéticas do meu corpo e sei que eu vou me sentir melhor hoje com o peso pelo menos uns 6 quilos abaixo. Então eu coloquei aqui essa meta também de emagrecimento que vai se complementar com aumento de volume de treino e as questões de dieta e vai acabar sendo um processo mais natural. Essa não é a minha meta principal, mas quero deixar ela aqui registrada para vocês também, para a gente ir acompanhando a evolução ao longo do tempo. Combinado? E vocês? Vocês têm algum objetivo de perda de peso? Me contem aqui nos comentários. Ou de ganho de massa muscular? Como estão os desafios aí relacionados aos treinos para esse ano de 2026? Como eu falei para vocês, de longe, esse não é o melhor momento para eu estar pensando em fazer grandes mudanças, grandes coisas. E esse desafio vem justamente por isso. Porque não adianta a gente ficar esperando o momento perfeito pra gente fazer algo, né? Pra gente tentar melhorar, tentar alcançar coisas maiores. E eu sei que os próximos meses vão ser bem desafiadores pra mim, porque a gente vai ter grandes mudanças aqui, tanto na empresa quanto na nossa vida pessoal. E é justamente agora que eu preciso manter o foco. Porque se eu me distrair, se eu me perder ainda mais, vai ser mais difícil depois pra eu voltar. E só eu mesma vou pagar esse preço, né? Então, o melhor dia pra gente começar era ontem e o segundo melhor é hoje. Então, vamos lá, né? Agora, o nosso bloco 3. Na verdade, não, é isso mesmo, nosso bloco 3, que é de financeiro. Eu tenho algumas metas específicas relacionadas à vida financeira, que é de manter o controle frente ao caos. E por que eu tô falando isso? A gente tem uma filha pequena em casa, a gente vai ter grandes mudanças na nossa vida nos próximos meses, como eu tava conversando, a gente vai ter obra pela frente. Então, vocês imaginem o caos que vai ser manter tudo isso no meio de tantas mudanças, com uma bebê de apenas 8 meses daqui a pouco. Então, essa necessidade de organização se faz ainda maior. Então, a gente vai ter registros diários de gastos e entradas, trazer também uma reunião semanal que a gente prefere fazer na sexta-feira, e essa reunião pode ser com a pessoa que divide as contas com você, da sua família, ou pode ser só você com você mesmo, né? Eu fazia isso quando eu morava sozinha. Eu gosto de fazer essa reunião financeira na sexta-feira, normalmente, porque no final de semana é quando a gente costuma ter mais gastos emocionais, né? Então, se você faz essa reunião financeira na sexta e você vê que alguma coisa já saiu do controle, por exemplo, deu problema no carro. Se deu problema no carro, você gastou alguma coisa que não estava prevista. Então, você ainda vai gastar ainda mais em lazer ou em outra coisa que muitas vezes pode ser evitável no final de semana. Às vezes dá para dar uma contrabalanceada nesse quesito e conseguir trazer mais equilíbrio para o seu orçamento mensal e para sua previsibilidade ali de gastos e de investimentos do ano, entende? Então é mais ou menos essa lógica que a gente tem. Então, sexta-feira vai ser a nossa reunião semanal para entender como que a gente está indo. Mais uma vez, porque a gente vai ter momentos muito que podem ser estressantes, né, nos próximos tempos. Então, essa necessidade de trazer mais para perto essas decisões vai ser bem importante, muito bem-vinda. Depois disso, nós vamos ter também as reuniões mensais para entender como a gente está indo, ver investimentos e manter as nossas finanças caminhando dentro de todo esse contexto, tá bem? Saúde financeira é super, super importante para a gente se manter bem, para a gente se manter focado naquilo que realmente importa, que é a nossa família, nosso trabalho, e conseguir alcançar cada vez mais. Por último, mas não menos importante, eu trouxe relacionamentos e emoções. Como eu estava falando para vocês, em momentos mais estressantes, a gente pode se perder de uma forma muito mais fácil. Então, a gente tem aquele pensamento do 880, né? Ai, se eu já não tô conseguindo dormir bem, é melhor eu nem treinar, porque não vai valer a pena, não vai fazer efeito, ou não vai fazer efeito eu fazer a dieta, então você vai desanimando e você vai perdendo cada vez mais ali do seu caminho, do seu objetivo principal. E vai ficando mais difícil as coisas, né? Você vai desacreditando realmente em você e nessa capacidade de mudança, nessa capacidade de conquista. Então, a minha provocação aqui para você é tentar fugir desse comportamento 880 e olhar para sua vida para o que você realmente pode fazer hoje, o que você realmente pode ter uma capacidade de mudança, de melhoria. É passar menos tempo nas redes sociais, é se organizar, pegar 2 horas do teu final de semana para organizar a tua semana, seja do ponto de vista de alimentação, seja no ponto de vista de organização mesmo do ambiente da casa, de fazer uma faxina, de deixar o seu ambiente de trabalho mais propício, deixar sua ferramenta de trabalho mais favorável para o seu fluxo ali do dia a dia. Então, tente usar o seu final de semana a favor de você, não para que você fuja da sua realidade.
e tente olhar para o que mais está desequilibrado aí na sua vida, na sua rotina hoje, para que você consiga trazer um pouco mais de consciência, um pouco menos de piloto automático e pouco a pouco cada conquista e tomando mais confiança e conseguindo alcançar movimentos maiores. Então, dentro aqui de relacionamentos e emoções, eu tenho viver no presente. Para isso, eu uso bastante a ferramenta de diário. E ela é muito menos complexa do que parece. São 3 minutos da minha manhã e 3 minutos da minha noite. Depois eu posso trazer também, se vocês quiserem um pouco mais sobre isso. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem um vídeo só sobre isso. E eu organizo também um momentinho da minha manhã, que agora nesse período está sendo um pouco maior de oração, que a gente está em quaresma, eu sou católica, mas sempre na minha manhã eu tenho um período ali, pelo menos uns 20 minutos, 30 minutos, que eu paro para rezar, para fazer a leitura ali do dia e para trazer minhas intenções. Isso é super importante para mim. Eu sempre gostei de fazer isso num primeiro momento, né, no primeiro horário do dia, acordando sozinha ainda, mas hoje a minha rotina é realmente diferente. Eu normalmente acordo já com a minha filha acordando, então a gente tem esse time, né? E aí depois, quando eu posso, ou na primeira soneca dela, eu trago esse momento para mim, para começar bem o meu dia e me manter alinhada. Higiene do sono, a gente comentou lá no ponto de rotina, terapia semanal. E eu trouxe também momentos reservados para o meu marido e para minha filha, que no meio de tanto trabalho, tantas coisas acontecendo, é muito fácil, quando a gente está em família, só acabar falando de acontecimentos e de problemas e de questões que tem para resolver. E é super importante ter esse período de qualidade, que não tem nada a ver com gastar rio de dinheiros ou no restaurante mais caro ou qualquer coisa nesse sentido. Mas sim, por exemplo, ir no parque, ficar só de bobeira, só conversando e observando a paisagem, ou fazer um esporte diferente, ou ir visitar um museu, alguma coisa que vocês queiram ir há algum tempo, ou tirar um tempo ali para assistir alguma coisa juntos, ou com a minha filha, por exemplo, que ela é muito pequenininha, ela é uma bebezinha, então os tempos de qualidade são brincadeiras, são estímulos ali que a gente gosta de trazer para ela e passar tempo juntos, que é a melhor coisa do mundo, sem dúvida nenhuma. Coloquei também visitar meus pais e ou meus amigos, ou recebê-los aqui em casa, pelo menos uma vez na semana. Isso aqui eu tô colocando porque eu me conheço muito bem, tá? E eu espero que vocês se conheçam também. E eu sei que nesses momentos que eu coloco muito trabalho como foco, eu acabo me fechando um pouco no sentido de preciso do meu espaço, preciso aproveitar o máximo de tempo possível para executar o máximo possível. E eu não quero que isso aconteça dessa vez, porque a maternidade me trouxe outra visão sobre as coisas e me mostrou que o tempo passa muito rápido e eu quero muito dividir essa fase da minha vida com as pessoas que eu realmente me importo e que eu realmente amo. E às vezes você não. Às vezes você não tá nesse momento, às vezes você quer se fechar e tudo bem, você pode respeitar isso, tá? Mas eu tô explicando aqui, eu tô colocando essa meta especificamente porque eu acho que isso faz sentido pro meu momento, entendeu? De forma resumida, o que eu poderia trazer aqui para vocês, de trás para frente: relacionamentos e emoções, viver mais no presente. Para isso, eu tenho algumas ferramentas que a gente comentou. Rotina e energia. Nós temos a meta de retomada dos treinos, 75 dias de treinos em 90 dias, para cumprir a meia maratona, que será daqui a 4 meses. Então, eu estarei vivendo o ciclo de meia maratona ao longo desse processo aqui, desse desafio de 90 dias. E nós temos apenas 3 refeições livres na semana e todas as questõezinhas aqui para serem cumpridas. No tópico empresa e no tópico financeiro, nós temos o registro diário, controle maior em relação a esse fluxo de entrada e saída. E no tópico da minha empresa, nós temos o aumento da presença nas redes sociais para a consolidação do meu produto, da minha imagem pessoal aqui no online. Para fechar o nosso primeiro vídeo, se você é uma pessoa que também passou por momentos muito desafiadores na sua vida ou está vivendo eles ainda como eu, seja uma maternidade, seja uma volta, uma retomada de treinos após uma lesão, uma cirurgia, seja um momento difícil na sua vida pessoal que realmente você acabou se perdendo aí dos seus objetivos, das suas metas e está nesse processo de reencontrar a sua identidade e retomar o controle da sua vida, da sua rotina, eu te faço um convite, mais uma vez, a estar aqui, a me acompanhar, a dividir comigo esse processo, seja através dos aplicativos, que eu vou deixar tudo linkado aqui na nossa descrição, ou através aqui do nosso canal, você pode ativar o sininho para ver os nossos vídeos semanalmente e também acompanhar o nosso processo do desafio dos 90 dias, que vai ser um sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma, porque não se trata de conseguir tudo, conquistar tudo, mas se trata de tentar. A gente tem que se propor a sair da nossa zona de conforto sempre. Porque não existe resultados diferentes fazendo a mesma coisa, como eu sempre digo para os meus pacientes.
Na semana que vem eu vou te mostrar como que eu tô estruturando a minha rotina real. Então, eu vou trazer para vocês ponto a ponto relacionado às minhas metas, aos meus hábitos que eu tenho aqui, todos linkados dia após dia. Eu tenho também todas as minhas tarefas organizadas, tanto da empresa quanto da minha vida pessoal. E eu quero trazer para vocês todo esse sistema. Então, se vocês tiverem dúvidas específicas, deixem aqui nos comentários, que sem dúvida nenhuma vai enriquecer bastante esse vídeo. Eu espero que a gente tenha muito sucesso nessa jornada e vejo vocês na semana que vem.